Olá, muchachos. Como estão? Pessoal, preste atenção. Vamos iniciar um novo assunto. Eu espero realmente que vocês tenham entendido o capítulo anterior, o capítulo 5, certo? Como eu falei naquele dia, ainda estou, né? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar para que a gente possa sanar essas dúvidas. E assim, quando realmente for o momento da gente realizar nossas provas, quando a gente voltar, que a gente realmente estejam preparados, tá certo? Então, o capítulo 6, ele fala sobre o Equador. Acho que vocês observaram todos os nossos capítulos, ele trabalha um país. A gente já viu o Chile, o Uruguai, e dentre outros países que a gente já estudou. E hoje a gente vai trabalhar o Equador, tá certo? Mas antes da gente conversar com o texto, aquele texto de costume que vem para iniciar o capítulo, eu gostaria de algumas informações importantes sobre o Equador, que é de suma importância para a gente no momento, né? Para que a gente possa saber um pouco do país na qual estamos estudando. Primeira coisa, gente, vocês sabem qual é a capital do Equador? Vocês sabem o nome da capital? Vocês conhecem um pouco da história do país? Então, a capital do Equador é São Francisco de Quito, certo? É a capital do Equador. E Quito, pessoal, foi declarado como um patrimônio da humanidade pela Unesco na década de 70. Vocês sabiam disso? Então, lá no Equador, é um dos lugares onde tem um dos maiores patrimônios, inclusive que foi tombado, né? Ou seja, que foi declarado como patrimônio da humanidade. Mas por que foi declarado como patrimônio da humanidade? O que tem lá no Equador que faz com que ele seja um país, uma cidade, né, uma capital na qual foi tombada dessa maneira? Por quê? Devido, gente, ao seu centro histórico, que é bem preservado, certo? Ele tem um centro histórico bem preservado e principalmente por causa das orquídeas, como o próprio tema já vem do capítulo, La Casa de las Orquídeas, a Casa das Orquídeas. Então, o próprio nome já diz, o Equador é a Casa das Orquídeas, certo? Mas por quê? Vamos entender um pouco mais. Outra coisa, o Equador ele não faz fronteira com o Brasil, ele não faz fronteira com o nosso país. Então, outra coisa, Casa de las Orquídeas se deu graças ao fato que o Equador possui 4 das 5 subfamílias de orquídea existente na escala mundial. Ou seja, as orquídeas elas são divididas em 5 subfamílias, 5 tipos diferentes, né? E 4 desses 5, 4 são considerados, ou seja, são patrimônio do Equador. Imagina aí, das famílias, das 5 famílias, apenas no Equador tem 4, certo? Então, por isso que é considerado um patrimônio pela Unesco, tá certo? Outras coisas importantes que fazem com que o país tenha essa representatividade é o que? Além da grande quantidade de espécies de orquídea, a utilização abundante da banana em sua gastronomia, então é bem utilizado lá. Também temos a cantora Mirella Cessa. Mirella Cessa, gente, é a cantora na qual a gente vai ouvir uma música já durante a videoaula, né? E ela é embaixadora cultural do país, certo? E em 2000 deixaram de utilizar, né, sucre e passou a utilizar o dólar. Sucre, pessoal, era o dinheiro, né? O nome dado à moeda equatoriana, sucre. A partir do ano 2000, quando entramos na década, né, de 2000, então essa moeda equatoriana foi deixada e passaram a utilizar o dólar, que é o dólar americano mesmo. Só que isso, dizem que até hoje, eu estive lendo, né, algo sobre isso, até hoje existe questionamento, pessoas contra isso, né, existem os prós e os contra de adotar a moeda americana, né, e vários problemas, né, mas eles utilizam o dólar, certo? Então vamos ao texto, fazer a leitura, para que a gente possa entender melhor por que o Equador é considerado a casa das orquídeas. Vamos lá então ao texto. Então abra o livro de vocês, só ver aqui a página rapidinho. Abra o livro de vocês aí na página 36, capítulo 6, tá bom? Vamos fazer a leitura juntos. Então diz assim: Equador foi declarado País de las Orquídeas mediante acordo
ministerial, instrumento legal que foi levado a decreto executivo, por sua importância para o desenvolvimento do ecoturismo em el país. O ministro de Turismo, Dr. Vinícius Alvarado, subscreveu de acordo ministerial no marco da terceira Exposição Internacional e quarta Nacional de Orquídeas, como homenagem a las 193 anos de independência da cidade de Cuenca. Esta iniciativa é um reconhecimento para ele que sobram motivos, pois o Equador tem mais de 17.058 espécies de plantas vinculares ou plantas com flor. Possuímos 4 das 5 subfamílias de orquídeas existentes na escala mundial, lo que significa 4.032 das espécies que hasta el momento han sido classificadas e publicadas, em las quais 1.714 espécies são endêmicas. Al ser el país de las orquídeas, Ecuador tiene el camino más colorido que se puede encontrar. Las condiciones climáticas son un privilegio para sostener la diversidad que posee el país. El puyo parte del camino de color se presenta en el jardín botánico, las orquídeas. Este jardín, un paraíso que se encuentra en la mitad de la selva amazónica, nos expone um paraíso colorido com um catálogo real de diversas espécies de orquídeas esparcidas por todo el lugar. Dentro da vegetação de la selva, maioritariamente verde, se pode distinguir pequenas pinceladas de color, causadas por las orquídeas de diminuto tamanho, pero que se encontram em grande quantidade. Em outras partes do jardim, encontramos orquídeas mais grandes, formando uma espécie de distintos colores e tamanhos, onde as orquídeas recursem dentre tantas uniformidade verde. Algumas de ellas são um pouco difíceis de encontrar, já que se encontram entre vegetação muito densa, pero são espécies raras por las que se vale a pena submergir-se para encontrá-las. As orquídeas, por sua beleza e elegância, são as plantas mais cotizadas do mundo e são, además, as mais antigas. Sua existência se remota a 65 milhões de anos. São plantas pertencentes à família Orchidaceae, considerada el eslabão perdido entre o mundo animal e o mundo vegetal, porque de sua conservação depende manter vida la cadena natural de milhões de anos. Em geral, vivem sob as árvores, onde captam calor, luz e aire. Algumas crescem em rocas com musgo e outras em el suelo possuem forma de investigação. Da surpreendente variedade de orquídeas que existe no Equador, responde à biodiversidade e à variedade de climas e microclimas que se encontram em suas regiões naturais, costa, Andes, Amazônia e Galápagos. Certo, pessoal? Então, essa é a leitura do texto. Fala um pouco da história, né, das orquídeas. Aqui fala a questão das orquídeas ser considerada um patrimônio, né? Inclusive foi questão mesmo do Ministério, então decretaram isso, que fosse um patrimônio mundial, né? Outra coisa, fala também a questão de quantas espécies existem, quantos anos que existem as orquídeas. As orquídeas é uma das plantas mais antigas, 65 milhões de anos, imaginei, bem antiga mesmo, certo? Então fala justamente sobre isso. E fala dos tipos que existem, dos tipos de orquídeas que existem. Por exemplo, quando a gente fala que algumas delas é um pouco difícil de encontrar, já que se encontram em vegetação muito densa, mas como espécies raras, pelos vales submergir se encontrar, ou seja, pode ser encontrada submergida. As orquídeas com beleza e elegância são plantas mais cotidianas do mundo,
as mais antigas, que existem há 65 bilhões de anos, o que eu falei agora. São plantas pertencentes à família, né, Orchidácea, considerada eslabão perdido no mundo animal e vegetal. Né? Em geral, vivem sob as árvores, onde captam calor, luz e ar. Algumas crescem em roca como musgo, que são aqueles pequenos, como é que eu posso dizer, ocazinhas, não tem? Também cresce no chão, em outras em suelo, que é o chão, possui formas e cores e aromas e converte as plantas enigmáticas e sujeito à investigação. Então, como vocês sabem, são vários tipos diferentes e várias formas. Então, existem vários tamanhos, várias cores e em vários lugares diferentes. Ela pode se dar, certo? Então, vocês respondam a atividade de vocês referente ao texto que se encontra aí na página 37, tá certo, gente? Pessoal, agora que na página 38 tem a nossa música, né, que na aula passada eu só coloquei a letra. Dessa vez eu queria colocar um pouco para passar mesmo a música, mas que vocês também possam observar, pesquisem aí no YouTube, tá bom? O nome da música é Eclipse, da cantora Mirella, certo? Aqui eu coloquei uma letra, ficou um pouquinho embaçada, né, porque foi uma imagem do próprio livro de vocês, mas vocês podem estar acompanhando no livro na página 38, tá certo? Eu vou só colocar aqui a música para vocês rapidinho. Então essa é a música Eclipse de Mirella. Quero que só que vocês observem, tá bom? E escutem também. Sencillas cosas que comparten la soledad y el inmenso silencio en que ahora vivo, entre los versos, entre los libros, sobre la mesa o escondida, hasta en el aire, ese recuerdo de ti vive conmigo. Y cada vez que tomo lápiz y papel te escribo, y al acostarme tu sombra se acuesta aquí conmigo, entre las manos, el aliento, en mi silencio y por todo el cuerpo, hasta en la sangre, ese recuerdo de ti vive conmigo. Es que ya no puedo más, yo pienso contigo todo el día, es un eclipse total que no me deja vivir, no puedo ni respirar, no sé ni a dónde ir, no sé ni cómo vivir. Y cada vez que tomo lápiz y papel te escribo, y al acostarme tu sombra se acuesta aquí conmigo, entre las manos, el aliento, en mi silencio y por todo el cuerpo, hasta en la sangre, ese recuerdo de ti vive conmigo. Es que ya no puedo más, yo pienso contigo todo el día, es un eclipse total que no me deja vivir, no puedo ni
Então, pessoal, essa é a música da Mirella, certo? Essa é a música da Mirella. E vocês podem estar ouvindo. Eu coloquei aqui no vídeo aula, né? Mas você pode também pesquisar, certo? Para ouvir melhor e analisar a letra. Lembrando que tem uma pequena atividade também na página 38, referente a essa videoaula, tá bom? Então, você não esquece de assistir. Só retomando aqui o slide. Coloquei que a letra, como eu falei para vocês, está um pouco pasmada, mas no livro vocês podem estar acompanhando. Só bem aqui do ladinho um pouquinho sobre a Mirella. Mirella é uma cantante equatoriana de Guayaquil. Em 2014, foi declarada embaixadora cultural de los equatorianos em Pensilvânia e Nueva Jersey por sua contribuição à promoção da música equatoriana e latino-americana em Equador e vários outros países. Como eu falei para vocês lá na introdução, né, sobre o Equador, eu falei que a Mirella ela se tornou embaixadora do Equador. Então foi a partir de 2014 ela foi declarada embaixadora cultural do país. Tá certo? E ela é uma cantora do Equador e também latino-americana. Então a música dela é ouvida não só no Equador, mas em todos os países latinos, certo? Ela é bem conhecida. Então vocês podem estar buscando no YouTube, inclusive outras canções, para que vocês conheçam também um pouquinho da cultura do Equador, certo? Agora, para que a gente conclua essa videoaula, eu gostaria de ver com vocês a questão da flora e fauna patrimonial, né, do Equador. Gente, essas espécies aqui, elas são consideradas do Equador, inclusive está dizendo aqui, ó, 7 espécies de plantas e 14 espécies de animais foram declaradas como patrimoniais do Distrito Metropolitano de Quito. Algumas delas são as seguintes. Então, são várias, aqui só tem algumas delas, tá, pessoal? Da flora e da fauna. Então, tanto plantas como os animais, certo? Então, aqui são considerados patrimônios do próprio Equador. Olha, o osso de anteojos. Então, esse urso aqui é considerado também um urso do Equador. La mariposa, que é a borboleta. Essa borboleta também é de lá, né? Tipicamente de lá. O lobo de páramo. Esse lobo também. O tucano andino. Pique laminado. Esse tucano aqui também. La guaxa, certo? E aqui a gente tem ele ubo e temos ele gorion. E essas três plantas aqui, latuna de San Antonio e caldeirón, el guabo de tumbaco e los chillos, el chocho de la rumipamba. Então são as plantas também consideradas tipicamente de lá, tombada considerada de lá, certo, gente? Pertencente a Quito. Quito, pessoal, é também dada numa cidade, São Francisco de Quito. Então, em Quito, existe lá um longo espaço, né? Que são considerados, essas espécies são consideradas patrimônio mundial, são expostas, certo? Em Quito. Pessoal, então, vocês façam as atividades referentes, como eu já falei, ao texto da introdução sobre o Equador, sobre as orquídeas, certo? Pesquisem se for necessário, eu acredito que vocês podem estar aprofundando muito mais sobre o assunto. Existem algumas palavras em negrito, né? Eu acredito que a maioria, elas vão estar pedindo bem na questão 4, então por isso que eu não queria discutir, eu quero que vocês busquem o significado dessas palavras, tá? Aprendam, tira qualquer dúvida. E se existe alguma outra palavra que não foi pedida aqui na atividade, que vocês também possam estar procurando e discutindo aqui comigo, tá bom? E a música também, eu já pedi para que vocês ouçam outras dela, da cantora Mirella, e outros trabalhos, certo? Que ela vem fazendo. E também a questão da flora e fauna, tá bom? Do Equador. Em relação à parte gramática em diante do capítulo, será para a próxima videoaula, tá certo? Então façam as atividades. Assim que a videoaula for postada, pessoal, eu vou lá no grupo e eu vou determinar a data de entrega, tá bom? Então hoje, como eu não sei que dia vai ao ar a videoaula, eu não posso especificar aqui no vídeo a data, e sim só a atividade. Então vocês já estão sabendo a atividade 37, 38, é isso, né? Página 37 e 38, tá certo?
Um abraço para vocês, ótimos estudos e, enfim, fiquem à vontade.